Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Mais um programa Protocolo X, na rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Nosso canal do YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. De segunda a sexta, todos os dias, das 7 às 7h50 da manhã. Estamos aqui oferecendo para todos vocês um conhecimento simples, para que todos possam aí estar degustando, caminhando, crescendo, andando, se elevando cada vez mais. É assim que a gente consegue realizar, né, dentro de uma ideia que traz aí os benefícios a todos aqueles que buscam, né? E com isso o crescimento, né, ele é inevitável. Quando você começa a absorver o conhecimento, começa a entender um pouquinho, né, participar, compreender, as coisas começam a se abrir, né, porque o universo é isso, né, ele é o próprio conhecimento. Está tudo aí à nossa disposição para que possamos estar plenamente em movimento. Então, toda a ideia, né, do Protocolo X é trazer a vocês o conhecimento, também através de apelos, mantras, movimentações, para que vocês possam elevar a sua frequência, a sua ideia, como você pensar. Não existe uma fórmula mágica, né? Já logo pela manhã, para você poder manter isso em funcionamento e trazer todos os resultados possíveis para a sua vida. Né? As coisas, elas funcionam dessa forma. Quando você começa a trabalhar isso, a se colocar desse jeito, você começa a realizar simples, né? Sem nenhum tipo de problema, porque as soluções, tudo aquilo que você busca, ele começa a vir, né? O resultado. O universo ele é preenchido de tudo. Então, quando uma pessoa tem uma situação, a resposta está do outro lado, né? Quando você começa a buscar um caminho, né, uma abertura, um conhecimento, a resposta, né, a solução, ela vem se aproximando. Então, de alguma forma, aquilo vai chegar até você, né? De alguma forma, as coisas começam a responder e trazer aí, né, o significado, a solução, e assim por diante. Eu invoco a amada presença Eu Sou, e os amados ascensionados, para carregar a sua vitória do fogo sagrado em, através e ao redor de nós, em tudo com que entramos em contato. Carregue em nós a vitória do seu sentimento, a vitória do seu amor, a vitória da sua pureza e a vitória do seu todo-poderoso controle da chama violeta sobre toda a manifestação. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Então, assim, eu sei que muita gente está dirigindo, está no carro aí, né? Mas, assim, os movimentos, né, dentro do que nós colocamos em atenção, são simples, né? Então, por exemplo, né, rapidamente, procure se concentrar nas coisas que você tem que colocar em ordem. Não é necessário ficar pensando muito nisso. Você sabe que tem isso, tem aquilo, tem outra coisa, tem não sei o que lá e tal. E rapidamente, né, você, do seu jeito, você projeta sobre tudo isso uma cor violeta, a chama violeta consumidora. Não já diz, consumidora. Você projeta e deixa lá.
Quando você for lembrando durante o dia, faça a mesma coisa. Mesmo com os olhos abertos, você está lá digitando, trabalhando, apertando um parafuso, dirigindo, lembrou? Sempre isso. Uma cor violeta. E sempre você compreendendo que aquilo é uma chama violeta consumidora, né? Então, por exemplo, na sua cidade, no seu bairro, onde você vive, nas suas coisas, na sua casa, no seu carro, né? No comércio, na indústria, como você quiser, né? Não procurar estender muito isso. Ah, vou fazer para o planeta. Tudo bem, mas aí é uma coisa muito grande, né? Então, a chama violeta consumidora, a chama violeta, ela é uma coisa, a chama violeta consumidora é outra coisa, né? Então, a chama violeta, ela é de verdade, né? A chama já diz, a cor violeta, a representação do sétimo raio e assim por diante, né? Que você pode projetar em qualquer lugar, né? A chama violeta consumidora, a mesma coisa, só que ela tem uma palavra a mais, consumidora. Ela tem uma força de uma oitava superior à chama violeta, né? Então, o que acontece, né? Essa oitava superior, ela vai retirar tudo aquilo que é negativo, tá? Só que assim, ela faz com que aquelas coisas não cresçam mais ali, com que elas não se instalem mais ali, que elas não fiquem mais ali, né? Então, ela não consegue fazer um trabalho de muitos lugares, né? Ela consegue trabalhar naquilo que ela põe a sua atenção, né? E, de alguma forma, as coisas começam a se realizar, né? E trazer aí todos os resultados possíveis, né? Então, o que acontece, né? Quando você projeta a chama de consumidora, ela vai consumir aquilo que está errado, que está torto, está estranho, está esquisito, e vai limpar e não permitir que outras coisas surjam ali, né? Então, com isso, você começa a fazer um grande trabalho. Então, por exemplo, assim, situações, coisas que estão acontecendo, processos, falta de dinheiro, a conta do banco. Então, você colocando lá, por que o dinheiro não para no banco? O que está acontecendo com a conta que tem embora? Por que as dívidas não conseguem ser saldadas, né? Então, assim, gente, se você quer nisso ou não, pouco importa, as coisas existem, né? Então, toda a ideia do protocolo X é isso, né? Criar um protocolo para as coisas, criar um caminho para tudo isso. Então, eu pensei muito e venho meditando muito, né? Falando muito com os meus aprendizes já há muito tempo, nas aulas presenciais, né? E algumas online, e hoje abrindo mais o campo online, devido também que estamos aí buscando trabalhar em um outro estado, no Brasil, e, enfim. Então, o movimento online, né, ele proporciona isso, já que as pessoas usam para tanta coisa, né, que às vezes não levam ninguém a nenhum lugar, por que não você levar para um caminho que possa favorecer muita gente? Por que não, né? Então, são movimentos muito rápidos, né? Então, você, por exemplo, entra num local, está acontecendo uma situação estranha, alguma coisa, você emana ali a chama violeta consumidora, né? Você vai consumir, vai limpar e vai fazer com que as coisas não se manifestem mais ali, né? Então, é isso. A chama violeta consumidora, ela trabalha junto com uma outra força, que é a presença. Então, é interessante isso. Quando você fala, por exemplo, projeta a presença, você, depois disso, coloca, né, a ideia da chama violeta consumidora, porque a presença vem, que é a luz de Deus que nunca falha, ela vai trabalhar ali. Depois a chama violeta consumidora vem limpar, para que aquilo não nasça mais ali e tal, né? Mas quando você projeta a chama violeta consumidora, as duas coisas trabalham juntas, né?
Não fique muito preocupado em compreender, de repente, falar, poxa, mas são nomes novos, imagina, eu vou ficar pensando, imaginando uma cor, como isso, né? Ia projetar uma palavra, será que isso aí funciona? Poxa, mas que estranho, é muito simples. Pois é, o mundo, ele é simples, porque se fosse complexo, não funcionaria, né? Então, você vê que interessante, né? Uma criança, para nascer, tem uma complexidade gigante, mas o nascimento, ele é natural, né? Então, uma semente que cresce, que floresce, né? Tudo isso vem das mãos do Criador, né? Então, quando nós colocamos uma atenção e sabemos aquilo que estamos fazendo, estamos direcionando isso para alguma coisa, o resultado é outro, minha gente. Então, eu estou aqui buscando, através desse nosso singelo, humilde, tranquilo programa, mostrar para vocês ferramentas muito simples, né? Que não é necessário muita coisa. Quando você projeta isso, você começa a criar um caminho melhor para as coisas, né? Então, procurar sempre colocar em espaços menores, né? Então, por exemplo, até uma cidade, né? Um bairro, seu bairro, um local, sua rua, alguma coisa que está acontecendo, né? Uma situação. Então, quando você faz este movimento, né? As coisas começam a andar diferente, então, né? Depois eu vou mostrar várias coisas para vocês, falar sobre vários aspectos, né? Como também a chama verde limão. Tem várias ações que você pode estar usando, praticando, colocando, né? Eu quero falar um pouco também dos livros. Então, a gente tem muita coisa para falar, né? O importante é manter o programa no ar, né? Esse programa só está acontecendo porque alguns aprendizes decidiram ajudar para colocar esse programa no ar, né? Então, não você que está ouvindo, mas o aprendiz que já está comigo há algum tempo, está aí um propósito para você poder favorecer os outros. As pessoas estão ouvindo, muitas pessoas mandando mensagens aí, falando, né, assim, agradecendo bastante sobre, sobre isso, né, sobre o que está ouvindo e assim por diante. Então, depois que você, se você quiser ver novamente, ouvir, está no YouTube, né, no nosso canal. Sempre no princípio do programa, no final eu falo para vocês aí o canal. E procurem em estar em movimento, que é muito importante, né? Se quiserem entrar em contato com o WhatsApp da escola, o prefixo é 11, né? 949177661. 949177661. Então, tudo isso é uma forma de você se alinhar uma coisa maior. Se quiser marcar uma consulta, compreender um pouco mais como tudo isso funciona, assim por diante. Caso contrário, está aí, o programa está aí para poder favorecer vocês da melhor maneira possível, uma simplicidade muito grande. Então, nós vamos aí rapidamente colocar atenção, como eu falei para vocês, nesse movimento, né? Trazemos aí esse, vamos dizer assim, um minuto de silêncio e colocando a atenção da chama virada consumidora nas suas situações. Vamos lá?
Esse aí, 20 minutos. Eu sou a presença, a eterna. Eu sou a fonte divina, o grande sol central. Eu sou o sopro de amor, o pulsar do coração da luz. Eu sou a força em sabedoria e poder. Eu sou o vedor, o olho onividente. Eu sou a luz do sol, a terra e o céu. Eu sou a montanha, o oceano, o regato. Eu sou a palpitação no cintilar das manhãs brilhantes. Eu sou a bênção nos anjos e no amor. Eu sou a vida fluindo dentro, em torno e por cima. Eu sou a glória de tudo que já esteve uma vez em mim. Eu sou os raios de luz que libertam a humanidade. Eu sou o coração que ouve qualquer chamado. Eu sou a legião da luz respondendo a todos. Eu sou o cetro do poder amoroso da luz. Eu sou o mestre em cada momento, em cada hora. Eu sou as esferas, toda a canção que elas cantam. Eu sou o coração da criação, seu palpitar. Eu sou todas as formas, nunca exatamente a mesma duas vezes. Eu sou a essência, a vontade e a chama. Eu sou eu mesmo, todos os seres e tu. Eu sou a presença mágica, o próprio Deus manifestado. Então, através, né, dos apelos, das manifestações, a gente vem criando um caminho, fazendo os movimentos lentamente, né? Dia após dia, com bastante cuidado, com bastante atenção. E o resultado acontece. Estamos passando por olha, não diria um momento, eu diria um período, né? De muitos acontecimentos, né? E que, de alguma forma, né, afetam aí a humanidade, os animais, como eu falei na aula de ontem, dia 8, né, sobre os animais. Né? Então, nós temos que trabalhar para poder compreender como esse mundo está funcionando, para poder alinhá-lo da melhor maneira possível, que não é difícil, não existe dificuldade, existe o saber, o entendimento, a compreensão, né? Saber o que está fazendo, como vai fazer, de que forma vai fazer isso, né? Não adianta as pessoas aí quererem colocar os pés pelas mãos, não tem resultado. Você não consegue chegar a nenhum lugar porque não existe resultado, né? Se você não souber o que está fazendo, como está fazendo, né? Esse pequeno um minuto que nós colocamos atenção na chama virada consumidora, vocês talvez, é claro, talvez não tenham ideia do quanto isso pode transformar as coisas. Mas é assim que nós transformamos, na simplicidade, né? Então, você não tem que parar o seu trabalho para fazer alguma coisa, você não tem que desviar o seu lazer para alguma coisa. Você pode fazer tudo junto, tudo. É uma questão de imaginar, de colocar a sua atenção. E é claro que com o tempo você começa a mudar muitas coisas na sua vida, muitos hábitos, né? E você começa a compreender que o universo ele vai conversar com você sempre e trazer os resultados que são necessários para a sua vida, desde que você corresponda com isso, né? Como as pessoas não sabem nada, não buscam nada, estão vivendo uma vida totalmente dentro do conhecimento clássico humano, né? Da ciência, da materialidade. Então, vamos tocando, vamos caminhando, né? E as coisas aparecem, buscam solucionar de alguma forma, algumas dão certo, algumas não, mas nós podemos fazer com que tudo comece a caminhar diferente, né? Melhorando toda essa energia, porque tudo que é feito, ele acaba trabalhando, desenvolvendo uma forma, uma força, né, na atmosfera. E aí sim, as coisas começam a caminhar, a trazer resultados de uma forma
totalmente mais elevada, né? E aí, é claro, o resultado, ele surge, assim, dentro daquilo que se busca e se determina. Eu quero deixar um lembrete para vocês. Amanhã, dia 10, das 9h30 da manhã até as 20 horas, nosso teatro fica aberto para a gente poder rezar pelo planeta. Essa é a ideia, né? É presencial, aquele que conseguir comparecer, maravilhoso, né? Se não, fica aberto aí na plataforma do YouTube, né? O dia todo, para vocês poderem conhecer um pouquinho, degustar, colocar seu nominho lá se vocês quiserem, né? Ou de pessoas que precisam de ajuda, comércios, indústrias, animais, enfim, todo aquele que busca um caminho. É só colocar um nome, mais nada. Não é necessário explicar nada e nem colocar nada, porque fica muito grande e é muita gente fazendo isso, né? Os aniversariantes do dia, né? Não procurar se estender, colocar apenas aqueles que fazem aniversário no dia, né? Isso é muito importante. Nos outros dias, o site fica aberto para isso, você pode pedir uma oração, colocar o seu nome lá, você pode colocar o seu nome de aniversário, e é só isso, né? Para que você possa estar dentro de uma egrégora e as coisas comecem a andar de uma maneira diferente. Quando você começa a fazer os movimentos, naturalmente, lembra, a lei do retorno, ela faz isso, né? Esse movimento ele vai até às 8 da noite e às 8 horas nós começamos um outro encontro, que é o encontro emergencial da hoste ascensionada, né? Como eu falei para vocês, é emergencial porque ele foi criado devido a todas essas circunstâncias que o mundo vem vivendo, né? E com os nossos trabalhos, que numa linha que vocês vão começando a compreender dentro dos programas aí, é isso, né? Apelos inéditos, apelos que vibram de uma maneira fortíssima, né? Esse movimento também é online, então você pode estar participando, se você quiser se inscrever, e poder estar junto nesse grande movimento. Tá bom, gente? Aproveitem aí a oportunidade que é maravilhosa, né? E nós podemos aí juntos fazer o mundo melhor. Não há dificuldade nisso. É uma questão de. Não é aquela. Precisa mudar seus pensamentos. Olha, ninguém consegue mudar o pensamento do dia para a noite. Né? Eu mesmo falo isso, né? Quer mudar sua vida, mude seus hábitos. Mudar os hábitos é simples? Olha, não tem dificuldade. Então, se eu acordo no dia 7, posso acordar às 6h55, amanhã posso acordar às 7h05, já mudei o hábito. Eu saio todo dia do prédio para a direita, saio para a esquerda, não sei que a rua seja contramão. Se eu paro naquela padaria para tomar um café, posso parar na outra, posso mudar um pouco, posso ir num bar, posso, sabe, mudar o caminho, mudar o hábito, e as coisas começam a mudar, porque as pessoas falam assim, não, você precisa mudar de vida, isso, aquilo lá, mas não faz nada para mudar, é aquela rotina ali, certeira, né? E é claro que o universo fala, pô, você quer mudar as coisas, mas você não muda nada, e como é que a gente pode te ajudar, né? Quando você começa a trazer as mudanças começam a acontecer. É natural. Lei do retorno, esquece disso, tá? Então, através dessa simplicidade que a gente consegue aí caminhar e caminhar muito, né? E trazer aí todos os resultados possíveis para a nossa vida, para que as coisas comecem a se encaixar cada vez mais. A questão, né, de realizar as coisas, quando você busca algo, você coloca atenção, né, como a gente fez agora com a chama violeta e tal, moléculas, células, átomos começam a se agrupar para realizar aquilo numa velocidade muito grande, né? É como se você estivesse em aula, eu colocasse uma cadeira giratória, colocasse alguém ali sentado e colocasse uma velocidade muito grande e você não saberia quem está ali sentado, né? Porque você não consegue ver, embora ele esteja lá, né? Aquilo que você busca, que você coloca a sua atenção, e vai ter que trabalhar muito para isso, você vai aprendendo durante os programas, ou você pode estudar para isso também, ele começa uma velocidade muito grande. Aí, dependendo das suas ações e comportamentos, como você vive, ele começa a desacelerar até trazer a forma para você trazer
a realização daquilo, tá? Então, isso é um átomo, né, que permanece em movimento, ou vários. Tudo isso, então, é um núcleo de um poder de coesão em redor do qual a substância eletrônica é congregada para criar a perfeita forma física requerida. Nem a respiração, ou caminhar, nem qualquer outro processo peculiar ao viver, pode ser realizado por acaso, sem colocar o foco, a atenção. Nem podem as leis que governam o nosso universo ser postas em prática, perdão, apenas por um simples desejo ou uma incompleta aplicação dos princípios cósmicos. Então, assim, eu sempre falo isso em aula para os meus aprendizes. Pensamento, palavra, ação. Né? Princípio, meio e realização. Eu tenho que fazer um movimento para aquilo acontecer. Né? E esse meio é o que vai mandar as coisas acontecerem, porque eu tenho que colocar atenção naquilo, eu tenho que ter foco naquilo, né? Senão não se realiza. E eu tenho que finalizar o processo, né? Tenho que realizar as coisas, não posso largar nada pendente, não posso largar nada sem acontecer, né? Tem que estar sempre firme ali, né? Como eu já usei o exemplo lá do café, da pessoa que praticamente intuiu ali no meio do caminho um negócio e o outro foi lá e fez, né? Que é a ação coletiva. Então, quando você começa a colocar atenção nessas coisas, qual o primeiro passo? Fechar a sua boca, não contar para ninguém. Então, você faz tudo bonitinho, põe atenção, prepara tudo, pedirita, tarará, tem uma fé danada naquele negócio, você quer muito aquilo, mas aí conta para onde de gente. Tá? Naturalmente, vai dispersando aquilo e não vai rolar, você sabe disso, né? Quando você quer fazer alguma coisa, você pode encontrar com alguém e falar, estou montando um negócio e tal. Poxa, rapaz, meu cunhado montou um negócio igualzinho e não deu certo, não foi para frente. Olha, você tem que ver que o país está passando por isso, por aquilo, isso não vai dar certo, porque a inflação não sei o quê, porque o dinheiro não sei o que lá. Porque... Peraí, cara, e a vontade da pessoa? Vamos dizer que a pessoa faz um negócio e ela não deu certo. Mas o não dar certo é o certo. Mas quando ela fez, ela realizou, ela foi adiante. E é claro que o universo lá na frente vai dar outro, porque ela foi fazer, ela foi buscar, ela não teve medo, ela ousou fazer, né? Agora, aquele que fica, né, com medinho, que não faz, é claro que nunca vai realizar nada. Então, eu sempre digo o seguinte nas aulas, né, aos aprendizes. Você pode até se arrepender de ter feito algo, mas nunca deve se arrepender de não ter feito algo. Quantas pessoas, vamos dizer assim, há 10 anos atrás ela poderia ter realizado uma coisa, feito alguma coisa e não fez? Por exemplo, ter casado, conhecer alguém, ficou com medo, não montou um negócio, não trocou de emprego, não mudou de país, não, enfim, ela não fez aquilo que ela queria fazer, o medinho, né? E aí alguém falou, não, não faça isso, vamos fazer o que é mais certo, porque, sabe, é melhor segurar um pássaro na mão do que dois voando, isso aqui. Cara, existem algumas coisas assim que, meu, mais vale um pássaro na mão que dois. Primeiro que você não pode aprisionar um pássaro na sua mão. E os dois voando podem representar um casal, podem representar a liberdade. Será que você não quer ser o pássaro voando, né? Livre? Então, tem muitas pessoas que às vezes têm o seu negócio lá, pequeno, que poderiam estar ganhando muito mais em qualquer outro lugar por aí, né? Mas não querem estar presos em algum lugar, quer estar solto, quer, e é feliz, aí é que está a coisa, é feliz com o que faz, né?
Então, existem algumas coisas que a gente deve colocar atenção, né? Como, por exemplo, eu quero viver, fazer aquilo que me deixe mais feliz, não que me deixe feliz, porque você vai deixar feliz porque você não é feliz, né? Então, e você deve fazer sempre aquilo que te traz felicidade, aquilo que dá prazer. Se não dá prazer, não dá felicidade, não adianta colocar adiante, né? Você deve fazer sempre o que é certo, não o que é mais fácil, né? Então, com algumas colocações, algumas ideias, pouquíssimas coisas que você começa a alinhar, o resultado começa a surgir. Porque estou colocando amor ali. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto, independente do que as pessoas falem, né? Quantas pessoas às vezes são apaixonadas por alguém, gostam muito de alguém, e às vezes por causa da família, por causa de alguma coisa, não vai adiante, não coloca aquilo adiante. Deixa de viver num grande amor. Olha, eu atendo muita gente, já atendi muita gente, e muita gente passa por isso, deixa para trás, passou. Casou com alguém e tal, mas está sempre pensando naquele ou naquela, né? Então, não adianta, se você não faz uma coisa, você não tem como saber como é aquilo, porque você não fez. E quando alguém vai falar alguma coisa para alguém, ele só pode falar daquilo que ele fez. Se ele não fez, ele não tem o que dar. Se ele não tem, vai dar de que jeito? Como é que vai, né? É como você ensinar alguém pela teoria a montar um negócio, você nunca teve uma chave, nunca abriu uma porta, nunca teve um negócio, nunca ficou atrás de um balcão. Como é que você pode ensinar alguém a fazer uma coisa dessa? Né? Como é que você pode ensinar alguém a manipular dinheiro ou trabalhar seus investimentos se a pessoa que faz isso não tem dinheiro? Né? Se você tem uma empresa, você contrata um diretor financeiro que ele está com problemas financeiros na família, como é que esse cara vai ajudar a sua empresa? Então, tudo na vida é uma questão de, não é lógica, é aquilo. Eu não posso ir contra os princípios do mundo, né? Eu tenho que fazer tudo de acordo com como as coisas se mostram, como as coisas são. E aí, quando eu me coloco dessa forma, porque eu vivo aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu gosto, sabe? O dinheiro, a construção financeira, ela é uma consequência, né? Então, toda a estrutura da metafísica é o quê? Ensinar o aprendiz, né, a rezar, a orar, a meditar, a movimentar toda a estrutura financeira, se é o caso, material, o que seja, desejos, para poder agregar naquilo que ele vive. E a pessoa vive cada vez mais satisfeita, caminhando, realizando e indo adiante, né? Agora a pessoa passa por situações, problemas, né, situações com animais, uma série de coisas, mas não busca conhecimento, não estuda, às vezes está se baseando naquilo que já aprendeu, mas só que às vezes o que você aprendeu hoje é necessário mais um pouco, como tudo é, né? Agora que se formou há 50 anos atrás, ele tem um conhecimento talvez maior do que quem se forma hoje, né? Mas, só que hoje se aprende coisas de hoje. E quem está 50 anos atrás, lá atrás, se não se atualizou, não buscou, não estudou, como é que vai se colocar hoje no mercado ou ajudar alguém a fazer algum movimento, né? A própria informática está aí mostrando isso, né? Tecnologia. Então, tudo é assim. A pessoa fala assim, não, porque eu tenho fé, eu oro todos os dias, eu sou uma pessoa boa e é isso, eu não tenho que me preocupar com nada, buscar nada, porque... Mas você olha lá atrás, está cheio de problema. O financeiro não funciona, enfermidades, uma série de coisas que circulam. Por quê? Porque tem coisa para colocar em ordem. E a pessoa não baixa a bola. Ela mesma não se rende àquilo que ela mesma criou, né? Então, dentro disso, existem vários caminhos. Primeiro, a humildade. Segundo, aceitar aquilo que você é. Terceiro, transformar aquilo que você é. Como? Com atitude. Dê o primeiro passo. Eu preciso mudar minha vida, quero trabalhar independente e tal. Como é que eu faço? Pede a conta. Mas aí eu vou perder. Bom,
Você quer perder ou quer ganhar? Perder o quê? Ninguém perde o que não é teu. Ah, mas eu tenho os benefícios. Sempre isso, estão presos a coisas. E deixam de viver uma fita porque não tem coragem para mudar. Tá aí. Então, sabe, existe um julgamento de fora com relação à idade, que a pessoa com uma idade não pode fazer aquilo, ou não pode se relacionar com uma pessoa mais jovem, ou não pode não sei o que lá, ou não pode não sei o que, né? Então, as pessoas vivem dentro de conceitos, e esses conceitos são errados. E aprisionam as pessoas. É gozado disso, né? Quer dizer, o conceito correto do mundo, não. Esse não. Isso que eu falei agora. Mas o que a pessoa coloca aí fora, o julgamento, sim, né? Então, falar mal de alguém, e é sério, mata aquele que fala, aquele que escuta. Perfeito? Pensem sempre sobre essas coisas, tá? O universo, ele é uma construção direta. E existe uma coisa chamada luz eletrônica, que a gente vai falar sobre ela. É a substância universal, informe, que é inteligente. A luz eletrônica a qual nos referimos e que preenche o universo contém um núcleo central das chamas. É uma substância de luz universal, porém dotada de inteligência. Então, tudo aquilo que nós direcionamos gera um poder criativo em cada humano, porque ele está colocando a atenção dentro de uma força maior. E se você começar a refletir mesmo ali, reto, né? Você vê que não é necessário muita coisa. A única coisa que você tem que fazer é ter conhecimento, é estudar um pouco, é aprender um pouco esse mecanismo. Ponto. E viver como se fosse para que um dia seja. De tanto querer uma coisa, mesmo que você não a tenha, um dia será seu. Esse dia pode ser agora, pode ser hoje. Nós vivemos no agora. Por isso que sempre digo, né? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda e para trás, nunca. Olhe só para frente. Então, se eu olhar para frente, e alguém vier falar mal de alguém, eu não quero ouvir. Ali tem uma mente coletiva, eu não quero saber. E tem um passado que às vezes você cometeu falhas, e daí? Dê as costas, peça perdão para você, perdão para quem tem que pedir. Se você não conseguir pedir perdão para a pessoa pessoalmente, peça perdão em cada dimensão. Vai meditar, fecha os olhos aí e fala: me perdoa, cara, por isso aqui e tal. E se você não conseguir pedir perdão para esse fulano, para essa fulana, peça perdão para você por não conseguir pedir perdão. E você já pediu perdão. Acabou. O mundo, gente, é muito simples. E tudo funciona perfeitamente. Não existe nada fora do lugar. Por isso que é necessário estar no lugar certo, na hora certa, né? Com as pessoas certas, enfim. É aquela história de sempre. Então, como é que eu posso estar no lugar certo? Estando no agora. Onde você estiver, é o lugar certo. Com quem você estiver, é a pessoa certa. O que você estiver fazendo, é o que você está fazendo certo. Acabou. Porque você vive dentro de uma ideia que funciona assim. E que as coisas funcionam dessa forma. Tá? Então, toda essa coisa que a gente vai discutindo aí durante os programas, é por isso que eu busco manter isso por um período, porque é necessário que vocês aprendam muitas coisas, né? E o aprendizado, ele é simples, vai transformando cada vez mais, né?
E a vida que vivemos, ela é feita de práticas. Praticar, né? Então, a prática te leva à perfeição. Já devem ter ouvido isso. Muita gente fala isso. É muito bonito e é correto. Agora, será que vive dentro disso? Será que faz isso mesmo? As pessoas entendem que praticar esporte, praticar um exercício, não é bem isso, gente. Tá? Praticar para levar à perfeição é viver de acordo com aquilo que você crê que é. Você pratica aquilo que você vive. Então, eu não faço ao outro o que eu não quero para mim. Mesmo que alguém me faça um mal muito grande, me prejudique, e eu posso ficar pé da vida, mas respira. Que Deus te julgue. Bom, e sigo. Se você reage em cima de alguma coisa, você se contaminou com aquilo. É uma reação. O que eu tenho que fazer? Agir. Ação. Né? É aquilo que sempre foi dito, nunca reaja. É isso. Eles estão corretos. Perfeito. Né? Porque a reação faz entrar dentro daquilo. Então eu tenho que agir. Quando eu ajo, né, quando eu uso a ação, eu transformei, eu mudei tudo. E é simples. Não existe dificuldade nas coisas. É só você colocar uma atenção e as coisas começam a se realizar de uma forma tranquila, né? Por isso é importante que você esteja sempre atento, atento a tudo, ao universo. E de verdade, não queira só mudar, queira transformar, né? Uma pessoa, quando ela muda de uma casa, muda de emprego, ela tem a cabeça de que ela mudou. Estou mudando de vida. Uhum. Para melhor ou agora estou transformando a minha vida, é uma transformação, estou subindo. Transformar é ir além, é tornar um movimento infinito, ir além da forma, transformar. Então eu tenho uma forma que eu estou indo além daquilo, né? Por isso que eu tenho que estar sempre buscando, entendendo as palavras, aquilo que eu vivo, né? Então, eu vou transformar a minha vida. Se para transformar a minha vida eu necessito mudar daqui, eu vou mudar, porque eu me transformo. Ponto. Porque é necessário. Então, não foi só uma mudança, foi uma transformação completa. Quando você começa a estudar, você começa a elevar o seu pensamento, a sua ideia, o seu caminho, você está se transformando, você está mudando. Tá? Então, alguém pode falar para você assim, olha, cara, você está ficando meio chato, né? Não fala muito, não pergunta muito, a gente manda mensagem, você quase não responde. Hoje falar de umas coisas assim mais elevadas, não tem uma conversa mais coletiva, sei lá, meu. O que está acontecendo? Bom, quando você começa a incomodar ou alguém achar ou achar que você está mudando, está no caminho certo, né? Porque para o outro, ele vai sempre querer que você se mantenha aquilo que você sempre foi, para ele. Por egoísmo, que ele nem às vezes pensa nisso, mas é. Se você busca crescer, melhorar, meu, quantas pessoas, né, são assim, né? Então, eu sempre falo para as mulheres, né, assim, é uma brincadeira, mas também é sério, né? A mulher dificilmente ela tem amigas, né? Às vezes até tem. O homem, ele dá uma pancada no outro, empurra, não sei o que e tal, né? Xinga, daqui a pouco estão brincando juntos, não? É que nem uma criança grande, né? Mas a mulher, ela é diferente, tem uma outra construção, né? Então, você já deve ter passado por isso, né? Então, você fala, não, eu tenho amigas. Emagrece, se arruma, muda o cabelo, muda a maquiagem, sei lá. Você vai saber quem é a sua amiga, de verdade.
Então, a transformação, ela sempre incomoda, sempre, né? Então, nós temos que estar sempre em movimento. Quando você começa a incomodar, está no caminho certo. Se você não incomoda ninguém, você não serve para muita coisa. Então, tem isso também. Então, nós temos que estar no mundo trazendo um movimento mais elevado. Ok, gente? É isso. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Aguardo vocês aí nas aulas. Lembre-se que amanhã é dia de oração, né? Temos vários movimentos aí importantíssimos para poder fazer esse mundo melhorar. E eu quero muito contar com você também. Tá bom? Vamos nos unir, porque é a junção que nos leva a um caminho diferenciado e muito mais elevado. Um grande beijo a vocês, um excelente dia. Muito obrigado. Depois vão lá para o YouTube, que está lá a gravação para vocês do programa. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Fiquem bem. Deus abençoe.